Olá pessoal, tudo bom? Então, estamos de volta, eu espero que você tenha gostado da aula 1. Hoje é a aula 2 do mês de abril. A gente está brincando aqui que é a primeira temporada do nosso programa. Esse é o segundo episódio, mas que você possa entrar nessa viagem conosco, entrar nesse barco com Jesus, né, que é aquele que vai nos guiar e aprender mais da palavra. A gente espera que seja um programa tanto educativo, tanto edificante na palavra do Senhor, mas que seja descontraído também. Por isso que a gente decidiu não tirar os erros de gravação, para que a gente possa compartilhar aí desse momento com vocês também, que seja divertido para todos, tá? Eu estou de novo aqui, tanto com a Priscila Fonseca, como com a Aline Barros. Nós vamos dar continuidade, tá? E a gente então tem aqui a nossa primeira pergunta, dando continuidade à lição. Priscila, uma pessoa salva ainda possui natureza pecaminosa? O que você pesquisou lá e pode compartilhar conosco? Bem, com toda certeza, sim. Somos salvos porque entendemos e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas continuamos sendo seres humanos. E como seres humanos que somos, não perdemos essa natureza pecaminosa. Se a gente for voltar um pouquinho lá em Gênesis, quando Adão peca, ele está na presença de Deus. Ele está diante da presença de Deus. O texto diz que Adão escolhe, ouvir a Satanás, ouvir Eva, mas ele tinha o contato diário, o convívio diário com essa presença de Deus. Mas a natureza humana estava nele. E essa natureza pecaminosa, essa natureza humana, faz parte do nosso dia a dia. Jesus diz lá em Mateus 26, 41, que a gente tem que vigiar e orar. A nossa carne, o nosso espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, se o espírito está em prontidão, sempre atento, nós precisamos de vigiar o nosso lado humano, porque a gente pode vir a cair, sim. Essa natureza não pode e não deve nos dominar. Quem é Senhor agora é Jesus Cristo. Quem manda em nós agora é Jesus Cristo. O eu morreu e eu vivo agora para Deus. Claro que se a gente for olhar lá como Paulo também diz, né? O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal, o pecado que está em mim, me permite fazer. Ou seja, a gente tem que ter essa ciência também e tem que reconhecer as nossas limitações. Nós não vamos vencer essa guerra sozinha. Eu, Priscila, vocês, nós não vamos. Mas Deus nos deixou alguém, o Espírito Santo, Consolador, que está conosco todos os dias para que nessa guerra que não tem fim, neste momento, Ele possa nos auxiliar para que nós possamos sair, sim, vitoriosos. Isso me lembra muito, Priscila, quando Gálatas vai dizer que é a luta da carne e do espírito, né? E a grande pergunta que eu acho que deve ficar para quem está assistindo a lição de hoje é: quem você tem fortalecido mais na sua vida? A carne ou o espírito? A carne nós fortalecemos quando a nossa mente, e eu gosto muito daquilo que diz que entra pelos 5 sentidos, né? O que entra em nós, no nosso coração, entra pela nossa visão, entra pelos nossos ouvidos, entra pelo nosso tato, entra pelo olfato, entra pelo paladar. Então todos os nossos sentidos, eles permitem que a tentação chegue perto de nós. Agora, se eu busco a palavra de Deus em oração, se eu estudo, se eu tenho comunhão com a igreja, com os irmãos, eu fortaleço esse espírito e essa luta é eterna. Até o último dia a gente vai estar lutando dessa forma, né? Com toda certeza. A gente precisa sempre deixar isso bem claro. Nós não somos super-humanos. Nós não deixamos de ter nossos desejos, a nossa carne continua latente em nós a todo instante. Mas Deus diz o quê? Os meus ouvidos não estão agravados, os meus olhos estão aqui, estão olhando para vocês. Só pedir, peça a Deus, Ele pode te livrar, te libertar, Ele pode te dar o escape, para que nós possamos vencer esses desejos que vêm a nós todos os dias. E é claro que quando nós cedemos aos desejos, a gente entra em desobediência com o Pai.
E quando você entra em desobediência, para quem, você que está nos assistindo, eu acho que nós três aqui, né, temos filhos, a gente sabe o que a gente faz com o filho quando o filho desobedece, né? Normalmente você coloca o filho de castigo, você puxa as orelhas do filho, você chama a atenção do filho. E eu acredito que Deus também passe por esse processo, nós passamos por esse processo porque Ele é nosso Pai. Aline, todo mundo diz que Deus é amor, mas a Bíblia também fala um pouco da ira de Deus, da justiça de Deus. O que você tem a falar sobre isso? Pegando o gancho, né, justamente que o pastor falou dos nossos filhos, porque a gente ama os nossos filhos, a gente disciplina. E Deus não é diferente conosco, né? Quando a gente ama, e Deus, porque Deus nos ama, Ele nos chama à disciplina, nos chama, através do Espírito, a nos corrigir. Mas eu queria deixar aqui um texto, Romanos, no capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus não é sem fundamento ou por maldade. Ele, sendo pura justiça, não aprova a injustiça humana e, principalmente, aos que são conhecedores da verdade. Dentro desse contexto, né, o próprio Jesus se irou em determinado momento. Né, quando Jesus chegou no templo, né, e ali tinham barracas, tendas, estavam vendendo animais para o sacrifício, ele se irou naquele momento, né, e ele disse àquelas pessoas que estavam ali: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão transformando em um covil de ladrões. Por quê? Na verdade, os homens estavam barganhando a verdade. Os homens estavam fazendo, daquele momento, utilizando a palavra, a verdade, para seu próprio lucro, atender aos seus próprios desejos. E isso a gente já falou, né, na aula anterior, lá no primeiro episódio, né? Então, foi sobre essas pessoas que a ira de Jesus veio. E aí, a gente enquanto igreja, a gente deve permanecer falando do amor de Deus, né? A gente sabe de cor aquele versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse foi um alto preço pago, né? O próprio Deus entregou o seu Filho para que pudesse morrer por nós. Mas parece que a gente fica só nessa parte. Quando a gente pensa na renúncia que a gente precisa fazer, né, para ter acesso a essa graça, e aí o mundo quer passar uma face de Deus que é um Deus só de amor. Mas a gente não pode esquecer que servimos a um Deus que é um Deus de justiça. De justiça. Então, Ele age com autoridade, Ele age com poder, Ele tem um plano para cada um de nós, né? E a gente precisa cumprir esse plano. Se a gente não cumprir esse plano, a gente vai sofrer a justiça desse Deus. Eu acho que quando você comenta isso, já dá toda a introdução aqui para a Priscila, para a pergunta que a gente vai fazer para ela, que é: por que o homem atual tem dificuldade em demonstrar temor, né? A gente vê hoje, eu vou aproveitar, vou abrir a pergunta em duas, né? Porque existem as pessoas que não conhecem a Deus e que não demonstram temor, mas elas ainda teriam um álibi. Elas poderiam dizer: eu não conheço a verdade, eu não conheço a palavra, então por que eu vou temer a Deus? Mas a gente também vê muita gente que conhece a Deus, que estamos falando da igreja, né? Das pessoas que estão na igreja, e que muitas vezes nós percebemos que não demonstram temor. Priscila, qual é a sua visão dessa situação? Porque eu acho que é todo o gancho aqui na explicação que a Aline deu agora sobre a justiça de Deus. Em cima do que a Aline falou, já vou pegar João 3,16, justamente nesse contexto. A gente lê muito
que Deus nos amou e amou de tal forma, a tal ponto que deu o bem mais precioso, o seu filho, coisa que nenhum de nós aqui que temos filhos faríamos. Ele fez, deu Jesus por mim e por você. No entanto, a gente esquece de ler os demais versículos e pregar em cima desses demais versículos que diz justamente isso. Quem crê é salvo, mas quem não crê nessa verdade, nessa palavra, nessa ressurreição, quem não crê é julgado, será julgado e condenado. Então, nós precisamos estar sempre refletindo sobre isso. Deus é amor, Deus nos amou de tal forma, mas Ele é um Deus de justiça. Só que a misericórdia dele por nós é tão grande que ela se renova todas as manhãs. Essa semana eu ouvi isso numa mensagem. A misericórdia em abundância no céu. Que palavra linda é essa? A misericórdia. Então, nós esquecemos que essa misericórdia um dia terminará. E quando terminar, virá sim o julgamento. Falta temor, porque nós ensinamos muito sobre o amor e esquecemos de ensinar à humanidade sobre viver uma vida reta diante dos mandamentos do Senhor. Mais uma vez eu digo, a minha paixão pelo meu Deus é essa. Ele nos ensinou tudo. Ele não nos mandou viver nessa terra com olhos fechados, sem que nós soubéssemos o que nós precisávamos fazer. Não, tem uma coisa, a palavra de Deus. Ele deixou tudo escrito, tudo determinado, para que nós pudéssemos seguir, viver uma vida assim em obediência a Ele, e através dessa obediência, alcançar a misericórdia dEle todos os dias. Então a gente precisa ter isso bem enfático dentro de nós. Tem pessoas que se sentem ultrajadas, ofendidas quando nós falamos de inferno. Existe um inferno para os desobedientes. E nós precisamos lembrar disso todos os dias às pessoas que estão à nossa volta. Existe sim. Eu certa vez li um livro de Billy Graham e ele falava que numa das primeiras cruzadas que ele fez foi numa feira hippie. E ele disse que ele encontrou um rapaz lá e ele pregando o evangelho para esse rapaz. E aí o rapaz falou, eu não acredito em inferno. Não existe. Aí ele perguntou, mas por quê? Você nunca ouviu falar? E a resposta do rapaz foi, não é porque não existe ou porque nunca ouvi falar. É porque vocês cristãos vivem de uma forma que se o inferno fosse de verdade, vocês falariam isso todos os dias. Nós às vezes esquecemos que existe um inferno. E se nós não pregarmos sobre isso também, pessoas irão para o inferno, porque nós só pregamos de um Deus de amor e esquecemos de falar do Deus de justiça. E isso que você falou me traz muito assim, o porquê que se cria esse conceito, essa forma de pensar que você falou. Porque esse amor de Deus, ele está concentrado na misericórdia, que até o seu último minuto de vida, como ladrão da cruz, você tem a oportunidade de pedir perdão e de ser salvo. E talvez por as pessoas conhecerem essa parte e por a gente falar tanto que Deus é amor, elas fiquem tentando, né? Deixa para amanhã, deixa para depois da manhã, hoje eu ainda posso fazer isso, amanhã eu ainda posso fazer aquilo, mas talvez se esquecendo de que a vida é um sopro, né? A gente está vendo isso acontecer agora. A vida é um sopro. Eu fico pensando quando eu ligo a televisão e assisto o jornal, quando passa assim, fulano perdeu a vida numa bala perdida. Eu falo, Jesus, é algo que parece que é o dia decretado, né? Porque você tem que estar naquele lugar, naquele milésimo de segundo, passando por aquele lugar, porque às vezes é assim no ônibus, né? na rua, e tem que ser naquele milésimo de segundo que a bala estaria passando ali e aquela pessoa perdeu a vida. Então, quem somos nós para sabermos o dia que vamos partir? Então, a gente deve ter uma vida que está preparada para ir aos céus e ao encontro de Jesus a qualquer momento. Né? Não correr esse risco, né? E aí, só complementando mesmo, a gente não pode esquecer
que a gente prega um Deus de amor e a gente precisa viver esse amor. Muitas vezes a gente fala do amor e da misericórdia de Deus e aí a gente quer ser alcançado por esse amor e por essa misericórdia, mas na hora do relacionamento com o outro, a gente quer viver a justiça de Deus. E aí a gente não quer exercitar o amor ao outro e nem a misericórdia ao outro. E a vida é tão curta, né, pastor? E a gente não sabe até quando estaremos aqui. Então, a gente não pode perder nenhuma oportunidade de expressar esse amor com o qual nós fomos alcançados e essa misericórdia com a qual nós fomos também alcançados. E muitas vezes nas nossas relações de família, amigos, igreja, a gente quer praticar a justiça. E aí o amor e a misericórdia, eles acabam ficando de lado. Você ia comentar, Priscila? Nós estamos caminhando para mais um fim. Então, como a Aline falou aqui, ela brincou com a gente, né? A temporada é o 2º episódio. Então, a gente está no fim do nosso 2º episódio. As perguntas que nós temos para a próxima semana, a gente vai falar sobre como o homem desviou-se desse propósito da criação, qual é a revelação especial de Deus, né? O que Deus tem preparado, qual é o plano de Deus para tudo isso que a gente está falando. A natureza é a criação de Deus, como é que a gente se comporta diante dessa natureza? Tem muita coisa interessante, você que está nos assistindo, continue acompanhando. Na próxima segunda-feira, 20h30 da noite, estaremos aqui compartilhando. Mas aquilo que você ouve aqui, eu quero te fazer um convite. Ao terminar, pare durante 5 minutos, ao final de assistir cada episódio, e reflita como está a sua vida. O que você aprendeu? O que você aplica à sua vida pessoal, profissional, sua vida cristã? Como está? Porque não mudamos se não refletimos no nosso interior. Eu vou pegar aqui o gancho para encerrar do que a Aline falou. Nós sempre queremos julgar o outro. Nós sempre fazemos isso porque os nossos olhos estão em direção aos outros que nós vemos. E nesse momento eu te desafio a você se colocar diante do espelho, se olhar e dizer, sabe por que isso? Porque a única pessoa que você pode mudar nesse mundo é você mesmo. É a única que você tem esse poder de mudar, é você mesmo. Os outros você pode influenciar, você pode dar um conselho, você pode dar uma orientação, mas o poder de mudar está sobre você mesmo. E além de você querer isso, você tem o Espírito Santo de Deus contigo, que pode te ajudar. Então você pode orar e clamar para que Ele te ajude nessa mudança. Vem com a gente, continua com a gente aqui, cada episódio, curtindo, compartilhando e aprendendo mais de Deus. Tchau para vocês.